O que o senhor Anderson Daronco fez em Bragança Paulista hoje é passível de crime. Que arbitragem horrorosa, Daronco. Parabéns pra você. Se você queria chamar a partida pra si, chamar atenção com a sua atuação, você conseguiu, Daronco. Porém não conseguiu com uma atuação boa. Muito pelo contrário, uma atuação vergonhosa. Desde o início estava nítido que o senhor foi para fazer algo contrário ao Vasco. E não é de hoje, né, Daronco? Não é de hoje, Anderson Daronco. Em 2021, lá naquelas oitavas de final contra o São Paulo na Copa do Brasil, o senhor foi responsável por dar uma expulsão, dar um cartão vermelho ao Lisca que até hoje ninguém consegue entender, né, Daronco? Que estranho! Para checar um lance no VAR, um pênalti claro, foi 3 minutos. 3 minutos para chegar um pênalti. Parece que estava pedindo uma câmera que não desce para ver o pênalti, para você não precisar marcar. 3 minutos para ver um pênalti, 8 minutos de acréscimo. Você deu 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo e deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Só que sabe qual é a grande diferença? No segundo tempo, houveram 2 alterações, 2 mudanças por parte do Vasco, 2 janelas de substituição ao lado do Vasco da Gama, para o lado do Vasco da Gama, e 2 janelas de substituição para o BRB Bragantino. Então você consegue comparar um segundo tempo, dar exatamente a mesma minutagem de acréscimo no segundo tempo, que teve 4 janelas de substituição, e o mesmo número de acréscimos, o mesmo tempo melhor de acréscimos, para o primeiro tempo que não houve nenhuma substituição. Apenas um VAR, que foi 3 minutos. Da onde você tirou esses 5 extras? Da onde? Era até o Red Bull Bragantino fazer gol. E é algo que se repete, né? É muito engraçado, pois é algo que se repete. No início do Campeonato Brasileiro, no início do primeiro turno, foi exatamente a mesma coisa. Acréscimos exuberantes, né? Acréscimos gigantes contra o Atlético Mineiro. Aí a gente toma gol no acréscimos. Acréscimos gigantes contra Palmeiras. A gente toma gol nos acréscimos. É sempre isso contra o Vasco. Vasco vai, constrói o placar no primeiro tempo e aí joga um acréscimo gigante. Joga lá pra cima dos 8 minutos e o time faz o gol na pressão final. É sempre isso contra o Vasco da Gama. E quando é ao contrário, quando o Vasco tá perdendo no primeiro tempo, é 2, é 3 minutos, acaba o jogo e segue. É brincadeira, cara. É brincadeira. Que atuação vergonhosa do Anderson Daronco. Atuação ridícula do Anderson Daronco. Mas a gente também não pode deixar de falar da equipe. Uma equipe que oscilou. Um Vasco que oscilou. Um primeiro tempo do Vasco da Gama que empolgou. Um primeiro tempo do Vasco da Gama que deixou o torcedor vascaíno animado. Eu, pelo menos, olhei para o primeiro tempo e falei, caraca, o que tá acontecendo? Que Vasco é esse que entrou em campo hoje? Esse Vasco não cai. O primeiro tempo do Vasco foi o primeiro tempo de top 10 de Campeonato Brasileiro. Mas o segundo tempo do Vasco foi o segundo tempo de lanterna. Foi o segundo tempo de zona de rebaixamento. Um Vasco que oscilou. E aí, calma aí, por que o Vasco oscilou? Tem alguma coisa. Foi pela entrada do Jair? Outro, com todo respeito na palavra, morto em campo. O Jair hoje estava morto em campo. Eu não vi o Jair no segundo tempo. E aí a gente começa a entender o porquê o Jair não é titular, o porquê o Jair não foi relacionado para a última partida contra o Grêmio em São Januário. É compreensível, porque pelo que está dando a entender, o Ramon Dias hoje está trabalhando com 3 homens no setor de meio campo à frente desse primeiro volante, que hoje é o Zé Gabriel e que fez mais uma boa partida. Fez uma partida segura, uma partida melhor que inclusive contra o jogo contra o Grêmio. Uma partida boa, um jogador que está sendo esse atleta de combate, o Zé Gabriel é zagueiro de origem, então tá acostumado a cumprir esse papel defensivo. Gostei da partida do Zé Gabriel, parece que conquistou a vaga. E fica fácil conquistar, porque o Jair tá apagado. E aí a gente começa a entender o que tá acontecendo. O Praxedes vai ser esse segundo volante, vai ser esse homem à frente do primeiro volante, que ao mesmo tempo destrói, mas também constrói. Como o Praxedes não atuou hoje, tudo leva a crer que o Marlon Gomes será esse segundo homem. Se o Praxedes não estiver, entra o Marlon Gomes como alternativa. E teoricamente o Jair hoje se tornou o terceiro homem para a posição. Porque o futebol que o Jair joga hoje é pífio. Vem sendo um futebol pífio desde o início do ano. E a produção está caindo a cada rodada. Que partida horrorosa do Jair no segundo tempo. O Marlon Gomes já foi mal. O Jair conseguiu ser pior do que o Marlon Gomes. Vergonha. Vergonha para um atleta tão campeão como é o Jair. Tão grande, tão vencedor. Não é possível que ele tá bem, tá conformado com essa situação.
E além, é claro, da entrada do Jair, que deixou cair o ritmo do elenco, que fez com que o desempenho do Vasco viesse a piorar logo quando o Vasco retornou para o segundo tempo, o desempenho também piorou com as alterações. E eu vi muita gente comentando, criticando o técnico argentino Ramon Arreu Dias, porque mudou errado. Mas, gente, vamos ser sinceros. Será que o Ramon Dias mudou errado ou será que não há opção para mudar? O que o Ramon fez? Tirou o Piton. Eu não entendi, não compreendi também o motivo de tirar o Lucas Piton. Mas o Bragantino estava jogando muito por aquele lado, né? O Bragantino estava caindo mais pelo lado direito, pelo fato de o Bambu estar atuando pelo lado esquerdo do campo, né? Aliás, atuando pelo lado direito, então o Red Bull Bragantino estava caindo mais pelo lado esquerdo. Pelo Bambu ser um zagueiro, estava conseguindo neutralizar muito bem as subidas do Juninho Capixaba. Inclusive, assim que o Bambu saiu e o Pumita entrou, o Juninho Capixaba deitou no jogo. Bom a gente ver também a importância que o Bambu está tendo defensivamente para esse Vasco. E o que o Pumita hoje é prejudicial ao sistema defensivo do time. Mas enfim, o Piton estava sofrendo pelo lado esquerdo e a impressão que eu tive é que ele colocou o Galarza lá naquele lado para tentar equilibrar defensivamente o Vasco. Mas não tem muito sentido, porque ele colocou o Galarza, ok. As ofensivas do Red Bull Bragantino não foram mais feitas pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Vasco. Mas aí o Red Bull Bragantino começou a explorar o lado do Pumita, que é nítido. Todo mundo consegue passar pelo Pumita. É um gatinho defensivamente, pode ser um leão ofensivamente, pode ter força física, imposição física para atacar, mas defendendo, o uruguaio é horroroso. Não sabe jogar. Não à toa o Nacional, onde o Pumita conseguiu ser campeão de destaque na última temporada, jogava com uma linha de 3 zagueiros, porque deixava o Pumita subir. Porque como lateral, defendendo, o Pumita não consegue. É ruim, é fraco. Não consegue defender. É inacreditável como é ruim defensivamente o senhor Pumita Rodrigues. E aí foi essas alterações, entrou Pumita pra direita, sai Bambu, entrou Galarza na esquerda, saiu o Piton, e entrou mais um atleta. Deixa eu rebobinar aqui a fita. O Paulinho permaneceu, né? Saiu o Orediano, isso, e entrou o Figueiredo. O Figueiredo eu gostei, o Orediano não estava bem no jogo. A imposição física que eu acredito que o Ramon Dias queria para o sistema ofensivo funcionou com o Figueiredo. Mas o Vasco caiu de produção. E aí eu não consigo ver culpa no Ramon, porque tinha uma ideia. Qual é a ideia dele? Pô, o Vasco tá sofrendo pelo lado esquerdo com o Piton. Vamos colocar um volante, que é o Galarza, que vinha treinando na lateral, pra segurar defensivamente o Vasco. O Vasco tá indo muito bem defensivamente com o Robson. Mas já que a gente vai colocar o Galarza lá, vai dar uma equilibrada defensiva, vamos jogar o Pumita pra explorar aqui o lado direito do Red Bull Bragantino com as subidas do Juninho. Vamos segurar mais o Juninho, se preocupando com o Pumita. Mas não deu certo. E aí eu não coloco a culpa no Ramon. Eu coloco a responsabilidade em quem formou o elenco. Porque caiu de produção, porque o elenco do Vasco é limitado. Então a culpa não tem que ser do Ramon. A culpa, se for direcionada para alguém, tem que ser em cima do Paulo Brax, porque temos um elenco limitado. Hoje, se não for Galarza entrando lá no lado esquerdo, não há lateral. É o Jefferson, do Atlético Goianiense. Pô, com todo respeito. Mas fica nítido que o Ramon Dias prefere contar com Galarza na esquerda do que com o Jefferson, que é um lateral de origem. E aí eu te pergunto, a culpa realmente é do Ramon? Ficam esses questionamentos. Entrou o Figueiredo para ser esse atleta ponta, forte fisicamente, um ponta grande, né? E foi esse o pedido, inclusive, de Ramon. A gente trouxe isso aqui, que o Ramon Dias fez um pedido à diretoria de um ponta forte fisicamente. Um ponta rápido, mas com imposição física. Que é o que o técnico, que o profissional gosta de ter no seu elenco. Um ponta com imposição física. Então ele fez o quê? Colocou o Figueiredo. Figueiredo se tornou esse ponta de imposição física, mas é limitado tecnicamente. Então as alterações tinham um sentido. Tira o Orediano, bota o Figueiredo. Tira o Piton, coloca o Galarza para segurar ali o lado direito do Red Bull Bragantino. Tira o Bambu e coloca o Pumita para segurar um pouquinho o Juninho, que está subindo muito. Mas não deu certo, porque tecnicamente o time do Vasco, o elenco do Vasco, os atletas do Vasco hoje são limitados. São limitados. Contratou, mas as limitações continuam. O Vasco tem até o dia 25 para contratar, e é necessário contratar. Esse ponta de imposição física, como o Ramon pediu, precisa chegar. O Sanches está aí dando sopa, está procurando a casa no Rio de Janeiro. Espero que o seu destino seja o Vasco da Gama. O Zé Gabriel fez uma boa partida hoje, mas o Vasco precisa de um primeiro volante. Não tem como continuar com o Zé Gabriel até o final do ano. O Robson defensivamente foi ok, mas calma aí. Ele defensivamente é bom, mas ofensivamente é completamente nulo. Até no papel da criação, não dá para jogar com o Robson até o final do ano. Então o Vasco precisa de 3 jogadores. Precisa desse ponta com imposição física, precisa desse primeiro volante e precisa desse zagueiro.
Então, Paulo Brax, se mexa. Primeiro tempo, cara, de almanaque do Vasco. Primeiro tempo de almanaque. Mas no segundo tempo, de lanterna. Por quê? Muda as peças, o rendimento se cai. Então a culpa não é do Ramon. Porque o Ramon trabalhou com o time titular. O time titular deu certo. Mudou as peças, caiu o rendimento do time. Mas, meus amigos, com tudo, bom resultado. Com tudo, um empate contra um time que hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Um empate jogando de igual para igual com uma das melhores equipes do Brasileirão. Time muito bem treinado pelo Pedro Caixinha. Não é um resultado que o torcedor vascaíno tem que se lamentar, tem que chorar, tem que prantear, tem que ficar chateado. É um bom resultado. A gente tanto falou, né? Poxa, o Vasco perdeu ponto para Bahia, o Vasco perdeu ponto para Curitiba, o Vasco perdeu ponto para Santos, o Vasco perdeu ponto para alguns times sendo derrotados, Goiás em São Januário, né? E esses que a gente já citou. Talvez se o Vasco tivesse empatado contra todos esses adversários, contra Fortaleza, contra Bahia, contra Santos, contra Goiás, a situação hoje poderia ser diferente. Então é um ponto, poderia ser 3, virou 1. Mas melhor 1 do que nada. Um empate importante, um empate que traz confiança. E domingo é Vasco e Atlético no Maracanã. A justiça determinou, Maracanã terá que ser liberado para o Vasco da Gama. O Lambada, tricolores, aturem o surta, porque o Maracanã é do Vasco da Gama. Mas a gente vai falar mais sobre isso na Acorda Vascão de amanhã. E só para voltar a repetir, Daronco, arbitragem vergonhosa. A única coisa que eu quero trazer a vocês é só estatísticas mesmo, para vocês terem noção do que eu tô falando. Número de faltas a favor, aliás, amarelo a favor do Vasco, 6 cartões, 1 vermelho e 5 cartões amarelos. Já pro Red Bull Bragantino, apenas 3 cartões amarelos. Não preciso falar mais nada. Arbitragem vergonhosa de Anderson Daronco. Veguete foi caçado em campo. Nenhum amarelo, aliás, nenhuma falta foi dada pelas ações cometidas dos atletas do Red Bull Bragantino em cima do jogador. Veguete não sofreu nenhuma falta. E a gente sabe que a história não foi essa. Atuação patética de Anderson Daronco. Um atleta, um profissional como esse, não pode ter tanto nome como se tem hoje no futebol brasileiro. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o pós-jogo do Gigante, né? Esse vídeo que a gente sempre faz no nosso canal, a gente conta aí com você, conta com a sua presença, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, que como a gente falou, infelizmente não estamos monetizando, então estamos aqui por amor a vocês, por amor ao Vasco, eu conto de verdade com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Gigante Vasco, cara, a única coisa que eu peço, porque eu não tô recebendo nada pra gravar esse vídeo, volto a repetir, é por amor a você, então ajude, só ajude o nosso canal, se inscreva aí, é rápido, é fácil, e realmente faz com que a gente tenha essa força para continuar. Porque tá complicado, tá difícil, mas vamos seguir até o final. Vamos que vamos, e como sempre falamos, saudações vascaínas.